Indisciplina é um grande dilema e um grande problema. Algumas vezes não nos damos conta dessa atitude até quando já é tarde demais, quando as reações dos nossos filhos já não nos causam mais sorriso, e sim uma careta de preocupação ou irritação. Um não, uma manha, uma reação que desafia a nossa autoridade ou a dos educadores. Como é que a gente resolve esse tipo de problema? O que é que provoca esse tipo de comportamento nas crianças? O psicólogo Wagner Costa é o nosso convidado de hoje do quadro de educação. Doutor, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Vou começar lhe perguntando o que é que pode desencadear esse tipo de comportamento nas crianças. O tipo de educação. Então é algo que nós, pais, e aí eu, 4 filhos, tenho uma certa experiência própria para falar. Nós precisamos estar sempre acompanhando os nossos filhos, porque cada criança ela tem um perfil diferenciado. E o pai e mãe tem que estar sempre acompanhando para direcionar. É uma questão de autoridade? Também é uma questão de autoridade, porque às vezes nós até culpamos às vezes os pais, professores, que dizem, deixa o menino muito solto. Mas tem a ver com uma presença, porque uma coisa é eu falar para a criança, faça isso ou faça aquilo, e outra coisa é eu falar conduzindo, mostrar que realmente eu estou presente ali e como se faz. E se o negócio já estiver desandado, como é que se coloca limites? Esse é um desafio para todos nós, porque colocar o limite requer muitas vezes contrariar essa criança. E esse contrariar, ele precisa ser feito sem violência. Então nós temos um termo dentro da psicologia que a gente chama de comunicação não violência. Como é que eu digo algo sem estar agredindo a individualidade do outro? Eu tenho que aprender a fazer isso. Como? Como? Hoje nós não temos um curso de pais. Nós precisamos estudar sobre esse assunto, ler mais e perceber, por exemplo, quando eu te chamo a atenção, uma coisa é eu dizer para você que você é um indisciplinado, que você não tem jeito. Outra coisa é eu mostrar para você o que você está fazendo errado e depois te mostrar o certo. Então, fazer essa comparação é muito importante. Às vezes o pai, porque está estressado, ele já sai explodindo. E essa explosão não é educação. Então é uma espécie de educação democrática, a gente pode chamar assim. E perceber o seguinte, que a educação é lenta e a longo prazo. Não se faz educação com estalar de dedo. Muitas vezes, pelo desespero e pelo estresse, os pais eles partem para uma agressão tentando resolver tudo de uma hora para outra, quando na verdade isso é uma construção. Disciplina a gente aprende paulatinamente, dia a dia. E quando o senhor fala em agressão, não é só física nem verbal. Por exemplo, um castigo pode ser considerado uma agressão? Ele pode cortar um videogame ou internet? Ele pode ser considerado uma agressão porque ele pode estar desproporcional àquilo que o jovem ou a criança cometeu. Então eu tenho que ter uma proporção entre o tipo de comportamento e o tipo de castigo. Nós temos uma dificuldade na nossa educação porque nós temos um saudosismo de uma época que criança era tudo comportada. Quando, na verdade, elas não eram comportadas, elas eram medrosas. Coagidas. Então, hoje, nós, na nossa educação, nós dizemos, nós queremos um adolescente, uma criança crítica, questionadora. Então, nós temos que aprender a lidar com isso. E quando a gente vê que a nossa criança nos responde bem, mas não a outras pessoas, a professores, a tutores, a tios, por exemplo? Nós temos que estudar cada caso, porque às vezes isso é muito comum. Uma criança ela é comportada na aula de um determinado professor e totalmente indisciplinada na aula de outro. Então nós temos que fazer uma avaliação para entender o que está ocorrendo, porque esse comportamento é um sintoma de alguma outra coisa. Wagner Costa, psicólogo, obrigado pela presença no Roraima TV. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.